E aí, galerinha, qual que é a boa da vez? Mais uma vez, acho que eu falei vez duas vezes seguidas, né? Perdeu um pouco da fluidez do início, mas enfim, estamos aqui mais um dia de podcast. Esse podcast eu confesso que ia ser com convidado, tá? Não tá sendo só porque eu sou autoritário e não quero. Tô com preguiça de reunir todo mundo, pra todo mundo se organizar, pra começar a gravar, então é uma coisa que demora um pouco, né? Eu não tô com paciência pra isso, porque meu dia hoje já começou, tipo assim, eu já fui testado, né? A vida já me testou algumas vezes, porque eu acordei e pensei, vou tomar um banho. Aí quando fui ver, resistência queimou. Então, né, no frio que tá, eu vou ter que tomar banho gelado. Não basta eu tomar banho gelado. Pensei, tá, já que o dia já começou meio bosta, eu vou lavar roupa. Quem sabe me distrai um pouco. Fui lavar roupa, máquina de lavar, que eu uso uma máquina comunitária aqui de onde eu moro, que no meu micro apartamento não cabe uma máquina de lavar, não tem nem estrutura pra colocar, né, tipo cano e entrada de água e coisa e tal. A máquina quebrada também. E aí fiquei pensando, bom, né, como que a vida pode me testar mais uma vez? Porque como eu já disse pra vocês, né, gente, eu só, qual que é o termo que a galera usa? Eu nunca me lembro direito. Mas enfim, eu só lido, entendeu? A vida não vai conseguir me tirar do sério tão facilmente. Aí pensei, tá, né? O que me resta de cabelo já tá ficando meio grande, vou cortar. Vou lá na barbearia. Cheguei lá na barbearia fechada. Aí, né, depois de 3 testes da vida, que agora eu tô com um cesto de roupa suja entupido de coisa, eu tô com frio na espinha só de imaginar a hora que eu vou ter que tomar banho gelado no frio e não vou cortar meu cabelinho, né? Isso que aconteceu. Foi todo o início de domingo me mostrando que eu não vou fazer coisas. Mas não deixei me abalar. Eu só pensei, né? Tá, amanhã eu compro uma resistência, que amanhã é segunda, né? A dona aqui da casa já mandou não, né? Vai mandar arrumar a máquina. Eu vou ter que dar um jeito nessas coisas. Alguma coisa vai ter que ser feita. E aí, pensei, ainda tô atrasado no podcast, né? Porque eu acho que já passou uns 6 dias. Não gravei o podcast. Aí quando eu ainda pensei, vou gravar isso aqui com convidados, falar com a galera. Não, o que me restava de paciência já foi pro ralo, mas como a minha paciência é semelhante à de um monge tibetano, eu sigo com compostura, né? A gente não pode perder a compostura tão fácil. Por que eu tô falando tudo isso? Não faço a menor ideia. Eu só queria te atualizar da minha manhã de hoje, porque, né? Eu postei um bagulho no Twitter e gerou um pouco de polêmica, mas assim, as pessoas concordaram comigo. Vocês já conheceram alguma pessoa, que é aquela pessoa que tá comendo, e aí ela morde a comida, sei lá, digamos que ela tá comendo um sanduíche. Não, eu vou colocar uma situação mais normalzinha, assim, mas que ao mesmo tempo é bizarra. Tipo, a pessoa tá comendo arroz e feijão. Aí ela dá uma garfadinha lá no arroz e feijão, coloca na boca, mastiga. Enquanto ela tá mastigando o arroz e feijão, ela pega o copo de coca e ela dá um gole. E aí ela fica com coca, arroz e feijão na boca. Aí ela engole a coca e continua mastigando o resto do arroz e feijão. Tu pode estar achando muito nojento isso que eu tô falando, né? Mas isso é extremamente comum, tá? Eu não quero que tu ache que eu tô inventando moda aqui. Eu não sei dizer, assim, de pessoas que eu conheço que fazem isso, mas é absolutamente tenebroso. Porque daí tem pessoas que fazem isso com qualquer coisa, né? A pessoa tá comendo um sanduíche, a pessoa vai, sei lá, vai no Burger King, pede uma porra no sanduíche de R$ 30 daqueles maravilhoso, e aí ela tá com a boca cheia de sanduíche, e aí ela mastigando o sanduíche, ela dá um golinho na coca, assim. Ela dá um golinho na coca e continua mastigando. Tipo, caralho, velho. Puta que pariu, que ódio que me dá essas coisas. Tipo assim, não é um ódio específico da pessoa em si, né? Tipo, de quem criou a pessoa, que não instruiu a pessoa. Tipo, não ensinou como que se alimenta. Porque eu acredito seriamente de que essas pessoas não sabem se alimentar. A pessoa não sabe se alimentar. É tipo, né? Tem gente que não sabe usar talher, tem gente que não sabe usar hashi, tem gente que simplesmente não sabe se alimentar. Porque pra mim é o fim da picada. Uma pessoa que tá querendo comer alguma coisa, ela simplesmente enche a boca de alguma bebida. Mesmo água, sabe? Mesmo água. Água fica estranho também. Porque daí é comida mastigada e água na tua boca. Vai se fuder, cara. E aí tu não sente o sabor direito das coisas, parece que tu tá tipo com muita fome e tu tá com muita pressa e aí tu precisa empurrar aquela comida pra dentro, sabe? Inclusive eu duvido que essas pessoas que comam assim não consigam, eu acredito que elas não consigam comer normalmente. Eu acho que essas pessoas são meio que dependentes, né, disso. São dependentes desse gole de bebida enquanto mastigam. Isso eu acredito que faça muito mal, eu não acredito que a digestão dessas pessoas seja ok. Sei lá,
come, depois bebe alguma coisa, ou então engole antes, sei lá, cara. Para com isso, sabe? Por favor. E aí, todo mundo ali aproveitando a comidinha, sabe? Degustando o bagulho e o Neandertal lá mastigando e empurrando pra dentro com bebê. Ah, não, não. Só queria deixar claro aqui que, nossa, absolutamente tenebroso, absolutamente errado. Errado, tá? Isso aqui não é um. Isso aqui não é. Ah, é a opinião do Matheus. Não, isso é errado, cara. Não é assim que se come as coisas. Não é assim que se aprecia comida. Há quem diga que tu não pode nem sequer beber, né? Líquidos quando tá comendo. Eu, por exemplo, costumo comer tudo e depois eu bebo alguma coisa. Não sei porquê, mas sempre foi assim pra mim. Eu tenho um pouco de agonia de estar comendo. Vou colocar o mesmo exemplo do Burger King. Me dá um pouco de agonia tu tá comendo Burger King e aí tu dá um gole na Coca e aí é aquela bomba doce na boca com gás e tu tava comendo um bagulho gorduroso, salgado. Então parece que tu meio que tira o gosto de hambúrguer da boca, eu não sei explicar, mas aí é uma questão minha, né? Eu prefiro beber a Coca depois. Eu termino o sanduíche, aí termino a batata, o sanduíche, e aí eu começo a beber horrores de Coca-Cola, beleza. Mas não. Eu só quero deixar claro isso, tá? Não façam isso, por favor. Se tu conhece alguém que come assim, tu fala, ô, vamos mudar isso aí? Vamos começar a nos alimentar direitinho? Né? Vamos sentir o gostinho da comida? Vamos parar de empurrar a comida pra dentro com bebida? Então, beleza. Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje, não quero que esse podcast seja um podcast com uma energia negativa, entendeu? Com uma energia de ódio. Não. Apesar de eu já ter sido testado hoje pela vida e de me lembrar que tem gente que come desse jeito, eu sigo aqui firme e forte. Ah, vocês descobriram coisas nessa quarentena, tipo coisas relacionadas, sei lá, coisas da família de vocês, por exemplo. Porque lá em casa, na quarentena, meu pai resolveu fazer uma limpa no armário e aí ele achou, começou a limpar o armário e achou vários álbuns de foto, né? Várias fotos muito antigas e inclusive fotos que eu nunca tinha visto. E aí a gente descobriu várias coisas. Assim, algumas eu já sabia e outras não. Por exemplo, eu lembro que meu pai me falava desde criança que o meu avô tinha algum envolvimento com o Marechal Castelo Branco, que foi um dos presidentes do Brasil aí, tu provavelmente estudou sobre ele na aula de história. Só que eu não sabia qual era o nível de parentesco, assim, né? De parentesco não, né? Mas de envolvimento dos dois. E, véi, eu descobri que meu avô, ele era assistente e segurança do Marechal Castelo Branco. E isso é uma parada muito doida, assim, tipo... Eu não acho que seja a parte mais doida da história, porque pra mim a parte mais doida da história é que eu postei no Facebook. Eu não lembro direito o que que era. Ah, tá, era justamente sobre isso, descobertas que eu fiz na quarentena. E aí eu fiz uma lista lá e coloquei que meu avô era assistente e segurança do Marechal Castelo Branco. E aí do nada o maluco marcou um cara, João Castelo Branco, e falou: Olha isso, mano. E aí o cara respondeu, falando tipo: Nossa, que foda ver isso e tal. Não existe nada de. Na minha família não tem nada guardado dele, não tem nenhum resquício histórico dele. Porque minha mãe cresceu muito pobre, analfabeta, tipo, perdeu tudo, não sei o quê. Tipo assim, não existe muitos documentos, muitas coisas do Marechal Castelo Branco vivas hoje em dia, assim, né? Não tem nada que fale da vida dele. E assim, gente, por favor, né? Eu sei que vocês são muito empolgadinhos e adoram tirar conclusões precipitadas. Eu não tô enaltecendo aqui falando que o cara é um herói, eu nem sei sequer o que que ele fez na vida dele. Mas é a história do nosso país, né? A história não tem senso de moral, né? Coisas acontecem e coisas são catalogadas. E é bizarro imaginar que um cara de peso na história do Brasil, porque eu pelo menos lembro de estudar ele. Eu estudei até num colégio que se chamava Castelo Branco. E a própria família não ter nada do cara, sabe? Não ter fotos direito, não ter documentos, não ter, sei lá, qualquer porra. E lá em casa tem uma carta do Marechal Castelo Branco. Porque aí vem a segunda descoberta que eu fiz. Porque, tipo assim, eu sempre soube, o meu pai tinha ganhado alguma coisa. Ele foi campeão de tiro. Eu sabia que ele tinha sido campeão de tiro, só isso que eu sabia, sabe? E meu pai é militar, então eu imaginei que ele tivesse sido campeão de tiro em alguma coisa do exército. Alguma parada do exército. Tipo, massa, legal, ele realmente era um baita atirador. Mas, né, é campeão de algum bagulho, beleza. Só que não, galera. A carta do Marechal Castelo Branco que tá lá em casa é parabenizando o meu avô pelo meu pai, porque meu pai foi campeão olímpico. Véi. Eu fico muito indignado com isso. Como é que eu só soube disso agora, com 26 anos? O meu pai foi campeão olímpico nos anos 80 de tiro. Vocês têm ideia disso? Eu fiquei muito chocado com essa informação. Eu não sabia que eu era filho de um campeão olímpico. E se eu não me engano, meu tio, que é o irmão dele, foi campeão de alguma coisa de esgrima. Mas aí eu não sei se foi alguma coisa do exército ou se ele também entrou nas Olimpíadas. Não faço ideia. E aí eu fiquei pensando, né, tipo, caralho, que loucura, né? Várias coisas que a gente tem na própria família que a gente nunca suspeita. Tipo, sei lá,
O meu avô era assistente de um dos presidentes do Brasil, marcado na história. Meu pai campeão olímpico, tipo, sabe? Não sei. Vocês já deram uma pesquisada a fundo na família de vocês pra saber alguma coisa bizarra? Porque eu não fazia a menor ideia disso e, né, simplesmente fui bombardeado com essas informações. Tudo porque meu pai resolveu limpar um armário lá em casa. Não sei, inclusive, porque que ele não falou pros quatro ventos, né, que ele é campeão olímpico. Eu, pelo menos, se fosse campeão olímpico, vocês já teriam, vocês já estariam bem cientes, porque eu falaria isso o tempo inteiro. Teria meu currículo. Ah, Matheus, mas tu tá se candidatando pra uma vaga de garçom. Por que que tá escrito que tu é campeão olímpico de tiro? Porque sim, né? Porque eu sou foda. E tá aí porque eu ganhei mesmo. Quer ver a medalha? Aqui é a medalha, ó. Eu ia andar, tipo, com a medalha no bolso. Ia mostrar pra todo mundo que eu sou campeão olímpico. Assim, né, gente? É, títulos épicos, né? Eu pelo menos considero. Porque é massa tu ser um atleta de elite. E mais massa ainda quando tu vai pra uma Olimpíada e aí tu ganha. Deve ser muito doido. Tinha até a fotinho do jornal que meu pai apareceu. E aí tem a carta lá em casa. Então, tipo, eu falei pro meu pai, eu falei, olha, ou tu coloca uma moldura e guarda muito bem guardadinha essa carta, ou então tu vende não, né? Ou então tu doa isso, sei lá, pra algum museu, pra alguma coisa, porque querendo ou não, isso é a história do Brasil de alguma forma, né? Mas também não sei se ia ser útil pra eles, porque ia ser uma carta do cara dando parabéns pro dando parabéns pra um maluco, porque o filho dele ganhou a Olimpíada, tipo, who cares, né? Tipo, pouco importa. Mas é isso aí. Foram algumas das descobertas que eu fiz da minha família. Inclusive, tem até uma historinha, né, porque meu sobrenome é Fur e da família e tem várias, digamos, vertentes da família Fur, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Tem Fur, tem Fir, que daí tem a trema, né, no U. Tem, se não me engano, tem Furman. E se não me engano, tem Fetter. Não lembro se é a mesma coisa. E tem esse da historinha que é Furmaster. Que, tipo assim, aparentemente a minha família é da fronteira da Alemanha com não sei o que. E aí tem uma parada lá dos Furmaster que é o seguinte: um príncipe chegou numa cidade e aí a roda da carruagem dele quebrou e eles levaram a carruagem para arrumar num ferreiro, que o ferreiro, por coincidência, era um fur. E aí o fur era brabo e simplesmente deixou a roda da carruagem do príncipe tinindo, sabe? E aí o príncipe ficou tipo, meu Deus, esse maluco aqui é foda, hein? Parabéns. E nomeou ele Fur Master, como se fosse tipo Master Blacksmith, tipo mestre ferreiro. E aí todos os descendentes dele adotaram o nome Furmaster, né? Não era mais Fur. E os Fir, se eu não me engano, eles são ricos. Então a conclusão que a gente tira de tudo isso é: tem uma vertente da minha família que vem de um ferreiro brabo, tem uma outra que é rica e tem eu. Porque os Fur são fudidos. São tudo pobre. Por que que eu tô te falando isso? Não sei, né? A pessoa resolveu expor a própria família no próprio podcast. Seria uma tamanha falta de assunto? Óbvio que não, né, galera? São só coisas peculiares que acontecem na quarentena. Ah, outra coisa que eu coloquei lá no. Fiz um tweet sobre curiosidades sobre a minha pessoa. Eu vou fazer o máximo que eu posso pra não tornar esse episódio algo tipo ego trip, assim, sabe? Tipo, ah, e o Matheus resolveu falar sobre ele. Nossa, o Matheus resolveu falar sobre a família dele. Ah, e o pai dele ganhou não sei o quê. Pouco me importa. Eu sei, cara. Só tô compartilhando umas informações aqui. Por exemplo, você aí que tá me ouvindo. Tu por acaso já presenciou um velório de um grão-mestre da maçonaria? Eu aposto que não. Eu já? Sim, eu já presenciei. Eu me lembro que até que deu uma treta na época, porque o meu avô, por parte de mãe, ele era grão-mestre da loja maçônica da cidade. E aí ele morreu, e aí teve uma treta da minha avó com a galera da loja maçônica, porque eles estavam falando com ela sobre fazer o ritual, né, cerimônia de velório de um grão-mestre, só que isso tinha que ser secreto, né? Tu não pode simplesmente fazer isso pra todo mundo ver. E aí minha avó falou: não, foda-se. Não, 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 não. Vocês vão fazer o velório aqui pra todo mundo ver, porque eu não vou permitir que vocês façam esse velório reclusos, né? Sem que eu possa ir, sem que ninguém possa ver e tal. E aí eles falaram: tá, beleza. E aí teve o ritual. Minha memória dessa época é meio fodida, porque, sei lá, eu não sei se eu tava meio dissociando, assim, meio em choque, porque meu avô tinha morrido, que meu avô era um cara muito foda. Mas eu tenho umas memórias, tipo, da galera com aqueles manto preto, aquele aventalzinho style, sabe? E aí eles ficavam andando em volta, assim, do corpo do meu avô, e aí cada um deles tinha uma rosa na mão. Não, não era uma rosa. Uma rosa seria uma coisa meio anime, assim, né? Eu acho que era um ramo de oliveira.
Ramo de oliveira. Que é o que tem na nota de dólar lá, nas patinhas da águia. É, eu acho que era um ramo de oliveira. Aí cada um deles tinha um ramo de oliveira e eles colocam um ramo de oliveira em cima do meu avô. E aí eu não me lembro direito. É o bagulho todo codificado, né? Não tem como eu saber o que significava, assim. Mas foi doido porque é uma coisa que aparentemente não era pra ninguém ver, mas foi feito em público. E tipo assim, no enterro do meu avô, eu acho que tinha umas 300 pessoas. Eu fico pensando, inclusive, sobre essa questão de pessoas grandiosas. Vocês já refletiram sobre isso? Pessoas com uma. Eu não sei se é tipo uma aura, eu não sei se é uma presença, uma. Não sei explicar, sabe? Porque assim, tu consegue perceber quando uma pessoa é meio insignificante, assim, meio reclusa demais, meio na dela demais, tipo, meio pequena demais, assim, sabe? Ao mesmo tempo que tem pessoas que são o oposto disso, né? São pessoas que causam impacto por onde passam, são pessoas que mudam a vida das pessoas, são pessoas que muitas vezes lideram ou comandam, ou enfim. Eu acredito que meu avô era uma pessoa dessas. Se tu que tá me ouvindo aí assiste ou assistiu One Piece, eu até brinco que eu falo que meu avô tinha a hack do rei. Pra quem não sabe o que que é a hack do rei, vou fazer uma explicação rápida aqui. No mundo de One Piece existem certos poderzinhos. Não vou especificar nenhum deles, só vou falar sobre esse mesmo. A hack do rei é o seguinte, cara. Isso pelo que eu me lembro, tá, galera? Eu não acompanho há muito tempo, não assisto há muito tempo e tal. Mas algumas pessoas nascem, né, com isso, tu não aprende isso, tu nasce com isso, que é um poder, que é justamente essa questão da a tua força de vontade, a tua motivação ser usada como uma forma de poder, né? Então são pessoas muito grandiosas, são pessoas muito poderosas, são pessoas que se tu não for forte o suficiente, tu não consegue ficar na presença delas, tu desmaia, tu perde a consciência, sabe? Porque essas pessoas são muito fortes, são muito supremas, são muito sinistras. Num bom sentido, assim, né? São pessoas que conseguem, como é que se fala? Tipo, exercer expor a sua força de vontade nos outros, causa um impacto nos outros. Então isso pode ser tanto opressor quanto glorioso, né? Dependendo do personagem, por exemplo. Mas era só pra te introduzir mesmo, assim, de que são pessoas que se destacam, né? De alguma maneira. E aí eu falo que meu avô tinha esse bagulho, porque o meu avô, ele escreveu o hino da própria cidade. Ele era uma pessoa que sempre estava meio que rodeada de outras pessoas, tipo, ele tinha uma vibe meio cacique, assim, era ele sentadinho e várias pessoas em volta ali dele, sabe? Aí ele era grão-mestre lá da loja maçônica, ele foi fundador do Centro Espírita da cidade, ele tinha um grupo de música tradicional gauchesca, música tradicional gaúcha, não sei, eu já sou um gaúcho desnaturado que não me lembro nem das nomenclaturas. Enfim, ele era uma pessoa muito ativa intelectualmente, culturalmente e socialmente. Ele lia compulsivamente. O tempo inteiro que eu me lembro, ele estava sentado na oficina dele lendo. E ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele construiu um motorhome, ele construiu dois jeeps. Ele, sabe, tipo, ele tinha uma oficina enorme. Ele vivia criando, ele vivia projetando, ele vivia fazendo coisas, sabe? Ele vivia lendo, estudando e fazendo coisas e era uma pessoa extremamente. Eu não sei explicar. Eu acho que assim, se tu assistiu One Piece e pegou a referência, talvez tu consiga visualizar melhor do que quem nunca assistiu, mas é uma coisa assim não era uma pessoa qualquer, sabe? Ele definitivamente era uma pessoa muito diferenciada. E foi muito doido assim, porque foi um peso na cidade assim quando ele morreu, porque ele era de fato é, uma pessoa muito importante, sabe? Não que ele fosse famoso nem nada, mas não sei. Eu acho que, sei lá, ao longo da minha vida, se eu me tornar um terço do que ele foi, eu já vou ficar bem feliz, porque o cara era muito brabo. E vocês têm alguém na família de vocês que vocês enxergam dessa maneira? Alguém que foi grandioso, né? Pessoas grandiosas? Porque eu acredito que pessoas grandiosas nunca planejaram ser grandiosas, né? Eu acho que é justamente a naturalidade, né? O fato de ser despretensioso que torna tudo muito mais glorioso, porque parece que a pessoa não faz nem esforço. Parece que ela é grandiosa por si só, sabe? E ele tinha uma vibe de. Uma sabedoria, assim, do silêncio, sabe? Ele só dava a opinião dele se alguém perguntava. Ele não se metia na vida dos outros, ele não queria saber de picuinha, ele não queria saber de fofoquinha. Sei lá, eu pago muito pau pra ele até hoje. E, sei lá, uso ele como modelo, né? Então, sei lá, se tu teve algum familiar aí muito doido, muito. Aí eu boto fé que daí vai ter vários tipos, né? Tem pessoas que vão ter familiares que são tipo vilão de filme, pessoas que vão ter familiares tipo meu avô, que era uma pessoa muito foda. Mas se tu tem algum caso específico na tua família, me manda um e-mail.
Porque, pelas minhas contas, o próximo e-mail de respostas está chegando. Eu não tenho certeza ainda. Eu tô fazendo. A cada 4 podcasts eu faço um de resposta. A cada 4 ou 5, não me lembro. Porque daí eu tô postando um a cada 5 dias, né? No caso, 6, né? Nos últimos tempos tô meio atrasadinho. Eu acho que já faz até mais de 5 dias. Faz, 6 dias agora. E é isso aí, cara. Eu só queria compartilhar com vocês essa questão do meu avô, porque ele era uma pessoa foda. O que mais que eu ia falar com vocês? Eu queria saber se vocês estão planejando alguma coisa pro final da quarentena. O que vocês vão fazer depois que a quarentena acabar? Porque assim, gente, eu não sei se vocês conseguiram raciocinar ou racionalizar na cabeça de que, no mínimo, por mais um ano, a gente não vai ter evento, né? A gente não vai ter aglomeração de pessoas. Simplesmente não vai ter. E muita gente não conseguiu entender isso ainda. As pessoas, acho que para não enlouquecer, elas tentam manter na cabeça delas uma sanidade do tipo, ah, mas já tá acabando, não, mas daqui a pouquinho, não, não, cara, não é daqui a pouquinho, não é semana que vem, e não é nem mês que vem, e também não é nem no semestre que vem, é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Então se preparem, ou melhor, se acostumem, né? Lidem com o fato de que simplesmente não vai mudar tão rápido assim, não vai acontecer como tu pensa que vai acontecer. A onda é tu se adaptar com o que tu tem agora. O que que tu tem agora? Isolamento social. É claro que daí, né, tem gente que mantém contato com algum amigo ou outro. E a onda é se adaptar. A onda é tu usar o que tu tem no momento da melhor forma possível. Então eu, por exemplo, tô tentando catar joguinhos pra me distrair. Eu tô dando umas pedaladas. Eu tô vendo animes, séries e filmes. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Porque tu pode passar o dia inteiro aí resmungando, cara. Ai, eu não aguento mais a quarentena. Eu sempre fui uma pessoa muito de sair. Agora eu quero sair. Não, tu não vai sair, cara. E se tu passa muito mal por não sair, aí é uma outra questão que tu vai ter que resolver, né? Aí já não é mais uma questão de quarentena. É uma questão de que tu precisa aprender a lidar contigo mesmo, cara. Tu precisa ficar de boa. E ficar de boa não dói tanto assim quanto tu pensa. Uma vez eu vi um comentário no. Era uma zoeira com famoso, né? No início da quarentena, com os famosos tudo chorando em casa. E se filmando, sei lá. E aí o cara falou. Compartilhou o bagulho e falou: quando você hipersocializa demais por muito tempo e perde o monólogo interno. Então quando tu tem que ficar sozinho, quieto em casa, tu enlouquece. E eu fiquei pensando, será que isso existe mesmo ou foi uma coisa meio meme dele? Porque vocês lembram, né, que eu já falei sobre as pessoas que não têm diálogo interno, não têm monólogo interno. Não sei se por uma questão fisiológica ou por uma questão psicológica, né, não faço a menor ideia mesmo. Mas eu fico pensando das pessoas, será que quem realmente hipersocializa muito, né, tem muito contato com outras pessoas o tempo inteiro, por muito tempo, será que essa pessoa perde a capacidade perde o diálogo na própria cabeça? É uma pessoa que vive de pequenas distrações, né, e não consegue se concentrar no bagulho. Porque, sei lá, tipo, eu conheço muita gente que é visível, assim, tu conversando com a pessoa, e aí acaba o assunto, ou sei lá, tu fica de boa, e a pessoa, ela precisa catar um assunto, ela precisa levantar, ela precisa mexer em alguma coisa, ela precisa limpar alguma coisa, ela precisa se distrair, ela precisa fazer alguma coisa. E eu não tô falando que tu não tem que fazer, tá? Uma questão tua aí, tu se vira com a tua própria cabeça. Eu só acho muito doido porque não é tão fácil, né, pra todo mundo ficar quieto. Parar quieto, né? Parar quieto, respirar, pensar na vida. E aí as pessoas fogem, né, dessa reflexão. Elas fogem do lidar com as coisas, do enxergar as coisas de frente. Não sei. É possível perder o monólogo interno? Você que estuda neurologia ou psicologia ou psiquiatria, não sei qual área estuda isso, você pode me explicar no meu e-mail, por favor. É falavedita@gmail.com ou no Curious Cat, que é falavedita tudo junto. Se não me engano, eu esqueci de falar do e-mail e do Curious Cat nos últimos 2 podcasts, talvez. Não tenho certeza. Mas tem alguns acumuladinhos lá, então vai dar pra responder. É isso aí, galera. Eu acho um bagulho meio agoniante, porque eu vivo no monólogo interno infinito que não termina nunca. Eu vivo afundado numa reflexão existencial que não termina, sabe? E eu não tô nem falando isso como se eu fosse o sábio da montanha e nem como se eu fosse
o emo melancólico e nem o abobado felizão. Eu só tô falando que é assim que funciona a minha cabeça, sabe? Que eu sempre fui uma pessoa reflexiva. E eu gosto de exercitar isso. Eu gosto de esmiuçar informações e situações, lembranças e coisas para chegar em conclusões sólidas e válidas para minha vida, né? Eu acho isso muito importante. Eu não acredito que muita gente faça isso. Eu não sei se a internet causa isso, eu não sei se o mundo moderno causa isso, eu não sei quais são as causas, mas eu conheci algumas pessoas na vida de que tu olhava pra pessoa e tu percebia que é uma pessoa que tem preguiça de pensar, é uma pessoa que não quer refletir, é uma pessoa que não quer chegar em conclusão nenhuma. É um, tipo quase que um roedor cego, tipo uma topeira que age só por estímulo e a pessoa só vai levando a vida assim. É de certa forma até admirável. Eu não sou muito contra aquela frase do a ignorância é uma bênção. Eu realmente acredito que seja. Porque imagina, cara, nos dois extremos da questão. Imagina que a tua vida é ver os stories da Anitta e do Wesley Safadão e se atualizar do casamento da Marília Mendonça, ou da briga da Simone e da Simária, ou então ver o último clipe que saiu daquela menina, duas Dua Lipas, não lembro o nome dela, ou então o último clipe dela. E aí tu vê o último clipe dela e aí tu vai discutir na internet com as pessoas sobre o clipe, porque o clipe ficou muito legal. E aí enquanto tu discute com ela sobre o clipe, tu tá editando 5 fotos no Instagram, porque tu alimenta o teu ego com likes no Instagram. E aí tu tá editando as fotos pra postar, ouvindo a música top que tu gosta. E aí sai um seriado bem lixo no Netflix, e aí tu assiste e adora, sabe? Tu gosta muito daquele negócio. Aí tu junta uma quantidade absurda de dinheiro e aí tu vai lá e compra um tênis. Ou então tu vai lá e gasta todo o dinheiro que tu tem numa moto. E aí agora tu tá com uma moto, tocando o sonzeira que tu gosta. Tu vai poder ir pras festas que tu quer. E aí tu chega em casa, tu deita e dorme. E aí no outro dia, vamos olhar os stories dos famosos, sabe? Vamos sair pra festa, cara. Vamos curtir, entendeu? Vamos dançar nessa realidade superficial que a gente vive. Eu acho lindo isso, sinceramente, eu acho completamente louvável, porque a pessoa simplesmente consegue sempre se manter distraída, ela nunca chega em grandes reflexões e grandes conclusões sobre a existência ou sobre o mundo e a sociedade. Quando tu gosta, e por favor, gente, não achem que eu estou fazendo juízo de valor, eu só tô expondo aqui o cenário. Imagina que tudo que é mainstream tu ama. Cara, que delícia, velho. Puta merda, tu nunca vai ficar entediado. Simplesmente qualquer filme bosta que sair, tu vai gostar. Qualquer seriado horrível que sair, tu vai gostar, velho. Qualquer álbum tenebroso de música que sair, tu vai gostar. Qualquer show que tiver na tua cidade, tu vai juntar dinheiro e tu vai nesse show. E os teus amigos gostam disso, e tu também gosta disso. E aí tu vive naquele mundo. Cara, que delícia, sério. Eu acho muito foda. Porque daí o outro lado da questão é tu ser o grande red pilado que entende como a sociedade funciona e como que o mundo é corrupto e como que o ser humano não tem salvação e que como não existe passado, nem presente, nem futuro, e porque nós somos projeções infinitas de uma consciência superior que tem como objetivo experienciar tudo que existe no universo. E aí tu vive na tua melancolia filosófica, na tua reflexão, porque o mundo é não sei do que, e as conspirações de não sei daquilo, e os governos daquele outro. E meu Deus, porque ninguém me entende, porque a verdade das coisas está velada, mas ninguém quer enxergar, tipo, sabe? Vocês conseguem perceber a diferença? Enquanto um tá dançando um sertanejão brabo, tomando uma Red Bull com a vodka, cantando e gritando, o outro tá nervosinho na internet, o outro tá lendo o livrinho ali do filósofo dele, se questionando por que que ele é tão rodeado de pessoas burras, por que ele é tão inteligentão e ninguém é inteligente ou ninguém é ligado no mundo como ele é. Então ele vive nessa melancolia de, eu sou sábio demais e ninguém sabe como eu. E quando eu explico, falam que eu sou louco. Vocês são muito alienados, superficiais e blá blá blá. Tipo, cara, cala a boca, sabe? Tipo, o Henrique e Juliano soltou um som novo, cala tua boca, sabe? Essa é a pira. Eu, pelo menos, invejo bastante quem consegue viver dessa maneira. As pessoas que eu conheço que vivem dessa maneira se divertem bastante, né? Porém, eu vivo no monólogo, né, da minha cabeça que nunca termina. Então, é uma coisa que, né, o acaso impôs. Então, eu só lido com isso. Mas o que que vocês acham a respeito dessa questão do
da superficialidade, né, do mainstream e dos dunk memers red pilados. Vocês concordam? Vocês não acham muito mais interessante viver na superficialidade? Eu pelo menos acho. Só que é um caminho meio sem volta quando tu sai disso, né? Que daí é muito difícil tu voltar. Aí é só com muito, só fingindo muito bem pra galera poder acreditar. Ou melhor, pra tu mesmo poder acreditar, né? Sei lá, eu acredito que hoje em dia as pessoas estão muito, sei lá, nesses papinhos aí de gratidão, de amor e vibrações e blá blá blá. Acaba ficando um discurso de que tu só tem que verbalizar essas coisas, sabe? Tu só tem que falar. Então, se tu falar que tá tudo bem, se tu falar que tu tá bem, se tu falar que tudo vai dar certo, não é o suficiente, cara. Porque eu posso falar o que eu quiser. Eu quero saber se tu sente isso, sabe? Tu sente isso? Tipo, não adianta tu vir me falar que tu é grato o tempo inteiro. Eu não quero saber, não quero ouvir tu falando isso. Não é importante que tu fale pro mundo inteiro o tanto que tu é grato por tudo. Eu quero saber se tu realmente é grato, sabe? Eu acho que essa que é a pira. Parece que hoje em dia os discursos são muito mais do fale e não realmente siga ou sinta aquilo. Porque daí se tu realmente tá numa pira de perceber, né, que tu tá num plano carnal e a existência humana é por si só um milagre e tu precisa experienciar isso tudo, beleza, mas se tu sentir isso, beleza, cara, só vai na tua, sabe? Segue o teu caminho. Agora, tu só verbalizar isso e não de fato sentir isso, ou melhor, e nem seguir isso, aí é complicado, saca? Aí o bagulho fica bem tenso. Porque daí fica aquelas pessoas absurdamente instáveis, né? Porque tu olha pra pessoa e pelo que ela fala e pelo que ela publica na internet, ela é quase que um monge imaculado que transcendeu a quinta dimensão. Só que na verdade é uma pessoa completamente desequilibrada, sabe? Tipo, existe uma discrepância absurda entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. A pessoa não sente aquilo que ela tá falando. Ela criou aquele rótulo na internet. E naquele rótulo envolve o fato de que ela é muito iluminada, muito grata, uma pessoa muito de bom coração, uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito estável, uma pessoa muito do bem. E não é isso, né? Aí que é o bagulho que fica foda, porque a pessoa não simplesmente não é aquilo que ela passa. Tu é modelo no Instagram, sabe? É uma coisa virtual que não condiz com a realidade, né? Muitas vezes a pessoa se auto-intitulou mesmo, porque hoje em dia agora todo mundo é influencer, né? E não sei se isso é o maior perigo que existe ou se simplesmente um processo normal da evolução da sociedade, mas acaba essa parada do confundir, né, o virtual com o real. Aí a pessoa realmente acredita que é modelo, ou que é influencer, ou que escambau. Porque tem a romantização do desemprego, né? A romantização do desemprego é o efeito LinkedIn. As pessoas que não são. Ela não tá desempregada, ela tá se autogerenciando. E cara, tu pode colocar o título que tu quiser pro bagulho. Mas não romantiza o fato de que tu não faz nada da tua vida, sabe? Tu já tá há anos sem procurar nada pra fazer, sem fazer nada. Mas aí no teu perfil do Facebook, do Instagram ou do Twitter, tem 6 títulos das coisas que tu faz. E todo mundo sabe que tu não faz nenhuma delas, né? Então a gente volta naquele assunto do dormir tranquilo, né? Será que essas pessoas dormem tranquilas? Não sei. Eu espero que sim, né? Porque por que eu vou querer que alguém durma mal? Espero que tu, né, deite na tua cama, vire e durma normalmente. Mesmo sabendo que tu nunca se esforçou pra nada na vida, nunca assinou a carteira, nunca trabalhou, mas na internet tu tem 6 títulos diferentes de coisas que tu supostamente faz. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que você está lidando bem com as mudanças que o mundo está sofrendo agora? Você está preparado para as mudanças que vão acontecer ainda no mundo? Eu não sei. Eu provavelmente vou dar um jeito, né? A gente realmente muitas vezes dá um jeito mesmo. É a nossa maldição. Mas quer saber o que mais é maldição? A consciência, cara. Você já parou pra pensar que a consciência, o fato da gente ser ciente, né, da nossa própria existência como um todo, já é uma maldição? Porque tu olha pra, sei lá, olha pela tua janela aí, se tu mora num lugar minimamente arborizado e olha pra árvore, ou olha pra uma planta, olha o estado supremo de tranquilidade, né, de harmonia, de união, de silêncio que vive uma planta. Porque, cara, tu planta a árvorezinha, a árvore vai crescer e aí eventualmente ela vai passar pelo processo lá de multiplicação, lá de reprodução, que ela vai não sei o que do pólen, e aí vai cair a sementinha e a árvore vai permanecer ali estática, recebendo a luzinha do sol. E aí eventualmente ela vai secar e vai morrer, entendeu? Você já pararam pra refletir sobre isso? Que as plantas estão ali na frequência delas, cara.
As plantas, elas estão ali no lugar delas. Não tem planta com depressão, não tem planta se matando, não tem planta fazendo guerra. A plantinha só tá parada ali. E tá tudo bem, né? Afinal de contas, apesar de existir os seres humanos, né, pra fazer umas merdas no planeta, a planta continua ali. Da mesma forma que o cachorrinho também continua ali, o lagartinho vai lá e sobe na árvore, e não tem lagartinho chorando as mágoas, não tem lagartinho se divorciando, não tem lagartinho brigando com ninguém, entendeu? Porque a impressão que dá é que mesmo quando o caos toma conta, né, naturalmente, seja, sei lá, um passarinho indo comer o lagartinho, ou o lagartinho indo comer o inseto, aquilo ali acontece de uma maneira meio que natural, sem orgulho, né, sem consciência, acontece instintivamente. E é lindo de ver. Imagina se a gente fosse como as plantas ou como os animais e não fôssemos, né, amaldiçoados com a consciência. Quem fala que a consciência é uma maldição, inclusive, é o Cole, né? Personagem de True Detective. Eu recomendo muito que tu assistas a série, primeira temporada. Cada temporada é uma história, mas a primeira temporada é melhor. Ele fala um pouco sobre isso, eu acho interessante essa reflexão. Porque a impressão que dá é que quem tá em desarmonia, né, quem tá problemático, quem tá agoniado, é o ser humano, que se acha tão fodelão e topo da cadeia e tecnologia, blá blá blá. Mas aí a gente tem 7 bilhões de pessoas tentando ser feliz, um monte de merda acontecendo. E vocês estão vendo por acaso o debate político de plantas? Vocês estão vendo o eucalipto dizendo que o mundo é injusto e que coisas deveriam mudar? Não, cara, o eucalipto tá lá paradinho, supremo, do jeito que ele sempre esteve. E cheiroso, né? Tem gente que não gosta do cheiro do eucalipto, mas eu acho bem bom. E sei lá, eu acho que eu só queria finalizar esse podcast de hoje com essa pequena reflexão. Tu considera que a consciência, né, o self-awareness, é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Tu preferia viver sem a capacidade, né, sem a consciência, viver só instintivamente como um macaco? Porque vou falar pra vocês, hein, vejo vantagem. Eu sei que refletir é bom e chegar em conclusões é bom e ter a capacidade da consciência pode ser muito bom, mas vendo por um outro lado é interessante também, né? Viver como uma planta, ou viver como um animal tipo irracional qualquer. E sei lá, eu recebi elogios do último podcast, por mais que ele tenha sido semi-planejado, não tenha sido planejado como um todo. Então eu tô numa pira de esperar as coisas vir na cabeça e gravar, ao invés de eu fazer uma lista de temas. Tipo assim, dificulta um pouco, né, o processo. Tanto que eu tenho que editar algumas coisas, porque às vezes eu fico ou sem assunto, ou às vezes eu não sei direito o que falar. Mas tá dando bons resultados, né, galera? A gente finalmente bateu aí 10 mil plays. O podcast não para de crescer. Estamos com quantos seguidores? Estamos com 680 seguidores, né? Quase 700. E vida que segue, cara. Vida que segue. Eu espero que vocês continuem lidando aí com a quarentena, porque é necessário, né, lidar com a quarentena. Então, é isso. Um grande abraço. Durmam bem hoje, né? A questão de dormir bem é vital. Se você consegue dormir bem, tá tudo certo. E é isso, um beijo.